Hier habe ich Metallurgie studiert, aber nach Deutschland bin ich gekommen, um Philosophie und Literatur zu studieren. Dafür habe ich meine Eltern belügen müssen, sonst hätten sie mich nicht gehen lassen. Nun in Berlin und bin Professor für Philosophie. Sempre exaustos e entrando num processo perigoso de autoexploração. É isso que o teólogo, filósofo, especialista em literatura Byung-Chul Han vai propor para a gente a reflexão e vai compartilhar sobre esses temas, né, em seu A Sociedade do Cansaço. Esse é o terceiro vídeo de um bloco de 3 vídeos que eu comecei falando sobre o caos do multitasking e como isso pode acabar influenciando na nossa tomada de decisão e na nossa racionalidade. E lá naquele primeiro vídeo eu compartilhei com vocês um pouco das ideias do Byung-Chul Han, especialmente nesse livro aqui, né, nesse escrito dele. E hoje a gente vai falar mais sobre o livro, eu vou trazer um pouco mais das reflexões e aprofundar nisso com vocês no vídeo de hoje. O livro dele em inglês ficou com o título Burnout Society, então burnout passou a ser utilizado como um termo de esgotamento físico e mental que vem do trabalho, então não é um cansaço e uma exaustão assim por qualquer outro motivo, mas é um motivo específico relacionado ao trabalho. Então, isso faz muita diferença para a nossa discussão de hoje aqui. Aqui nós temos um artigo da California Review Management, e aí eu já coloquei a tradução aqui mesmo do Google para facilitar, né? Que já fica a tradução aqui para eu compartilhar com vocês. Mas o título aqui do artigo é o seguinte: A Sociedade do Burnout 2.0, gerenciando a energia dos funcionários em um mundo digital sempre conectado. E aí, por que eu separei esse artigo? Eu quero compartilhar com vocês esse exemplo que eles trouxeram aqui desse funcionário e também a conclusão. E aí, para quem tiver interesse, né, depois lê na íntegra e tem alguns artigos relacionados aqui, como vocês podem ver. Eu vou deixar todos os artigos desse vídeo linkados no box de descrição. Mas vamos lá. Aqui eles trazem o seguinte: Hoyt, um gerente de marketing de nível intermediário em uma empresa global de bens de consumo, começa o dia com uma xícara de café em uma mão e o laptop na outra. Às 9 horas, sua caixa de entrada já está lotada de e-mails, de colegas em diferentes fusos horários. Em menos de 2 horas, ele recebe mais de 60 notificações no Slack. Solicitações, lembretes e atualizações, tudo exige sua atenção. Um painel de IA exibe uma dúzia de insights de desempenho, todos exigindo ação imediata. As interrupções o deixam lutando para recuperar o foco antes de participar de 4 reuniões virtuais agendadas em sequência, cada uma delas demorando mais do que previsto. Quando a noite finalmente traz paz à casa, o telefone de Royalty vibra novamente. Um líder sênior envia um e-mail urgente que não pode esperar até a manhã seguinte. O dia não é particularmente longo, mas é dividido em uma série debilitante de microdemandas que roubam sua atenção e o deixam mentalmente exausto. O cansaço de Hoyt não é como os cansaços de burnout do século XX, associados a longas horas no escritório e às vezes turnos perigosos na fábrica. Nesse caso, o cansaço de Hoyt é produto da fragmentação temporal, da intensificação algorítmica e da diminuição dos limites, características da síndrome de burnout 2.0. Diferentemente da exaustão física associada à síndrome de burnout 1.0, o burnout atual parece surgir do estresse de sobrecarga cognitiva e da ausência de separação entre casa e trabalho. É importante destacar que o fato do autor ser um filósofo, isso norteia completamente o jeito que ele aborda esse livro, como ele expõe suas ideias. Então, se você nunca leu esse livro dele, fica aqui o comentário que não é uma autoajuda, não é um simples livro de recomendações do que você deve ou não fazer, mas sim um apanhado de referências de outros filósofos em todos os séculos que vocês imaginarem que a gente tinha filósofos, ele vai citar alguém nesse livro, de Heidegger até Nietzsche e Hannah Arendt, e vai chegar até mesmo em psicanálise com Freud. Então, ele faz um apanhado geral e ele faz uma reflexão profunda desse viés de filósofo questionando sobre o ser humano. E aí a gente entra aqui numa parte que eu acho muito importante por conta disso, por ele ser filósofo e ele trazer para o escrito dele principalmente essa carga, né, essa parte da formação dele, é uma pesquisa de doutorado que ele fez, que ele considerou o Heidegger como o principal filósofo ali da sua pesquisa. E isso, para mim, diz muito sobre
como ele expõe o tema nesse livro, A Sociedade do Cansaço, porque o próprio Hegel, ele vai trazer muito sobre o existencialismo. O Hegel, ele não se autodenominava, né, ali do bloquinho dos filósofos ali juntos no existencialismo, mas hoje, dentro da filosofia, é considerado, sim, como ali a vertente do existencialismo. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Eu vou pegar aqui o meu livro de apoio, que me ajudou bastante em outros vídeos aqui no canal. Então, vamos lá. O livro é este aqui, claro, o de filosofia, né, os conceitos básicos. E na página 252, a gente vai ter duas partes aqui, né, duas folhas completas falando sobre o filósofo, e chama-se Nós Próprios Somos as Entidades a Ser Analisadas. Aqui, a gente tem um esqueminha, né, que sempre esses livros trazem, e nesse assunto específico a gente vai ter o seguinte: a filosofia sempre fez perguntas profundas sobre o ser, que leva a precisamos fazer essas perguntas examinando o ser, para o qual ser, com letra maiúscula, né, é um tema, ou seja, nós, e que leva a uma conclusão aqui que fala o seguinte: nós próprios somos as entidades a serem analisadas. E uma citação do próprio Heidegger, né, ele fala assim: a questão da existência nunca é explícita, exceto pelo próprio existir. E aí a gente vai chegar lá. Mas assim, gente, só uma observação, né? Aqui a gente vai falar sobre a produção e os pensamentos e toda a teoria desse filósofo, mas é o caso de separar totalmente ali o alvo de estudo da questão pessoal, digamos assim, porque ele se alistou ao partido nazista. Então, isso acabou que na academia, se você procura alguns artigos, isso mancha, sim, a carreira do Hegel. Mas o cerne aqui que eu quero trazer são as ideias dele sobre o ser e também sobre a morte, enfim, que eu acho que impactam bastante no pensamento do autor na Sociedade do Cansaço, no livro. Eu acho que o livro, ele traz muito das ideias aqui básicas e que foram base do Hegel. Então, né, por isso também que eu estou trazendo. Além de ser o que eu já falei para vocês, o alvo aí de estudo do doutorado do Byung-Chul Han, tá? Bom, vamos lá, vamos seguindo. Aqui eu separei dois trechos para comentar com vocês. O primeiro é essa perspectiva interna. Então, aqui no resumo a gente tem o seguinte: é uma questão como podemos analisar o que é o ser humano, que interessava o filósofo Martin Heidegger. Quando Heidegger surgiu para decifrar o tema, ele o fez de uma maneira surpreendentemente diferente de seus antecessores. Em vez de tentar uma definição abstrata que examina a vida humana a partir do exterior, ele arriscou uma análise muito mais concreta do ser a partir do que poderíamos chamar de perspectiva interna. Ele afirmou que, já que existimos entre as coisas, em meio à vida, se quisermos entender o que é o ser humano, temos de fazer isso examinando a vida humana a partir do interior dessa vida. Heidegger foi aluno de Husserl, de quem seguiu o método fenomenológico. Essa abordagem filosófica investiga os fenômenos, como as coisas aparecem, pelo exame de nossa experiência em relação a eles. A fenomenologia, por exemplo, não interessaria examinar o tema, o que é o ser humano, mas sim a questão, como é o ser humano. E a existência humana ela vai permear toda essa reflexão. Então aqui o próximo trecho é exatamente sobre isso, a existência humana. Para o filósofo, isso constitui a questão fundamental da filosofia. Ele estava interessado principalmente no ramo filosófico da ontologia, do grego ontos, que significa ser, que examina as questões sobre o ser ou a existência. Exemplos de questões ontológicas são: o que significa dizer que algo existe? Ou quais são os diferentes tipos de coisas que existem? Heidegger queria usar a pergunta como é ser humano, como meio de responder indagações mais profundas sobre a existência em geral. Na obra Ser e Tempo, ele alegou que, quando outros filósofos fizeram perguntas ontológicas, usaram abordagens muito abstratas e superficiais. Se quisermos saber o que significa dizer que algo existe, precisamos examinar a questão a partir da perspectiva daqueles seres para os quais ser é um tema. Podemos admitir que, embora gatos, cachorros e cogumelos sejam seres, eles não se indagam a respeito de sua existência. Não se preocupam com questões ontológicas, não perguntam o que significa dizer que algo existe. Mas há, o filósofo ressaltou, um ser que se indaga sobre essas coisas, o ser humano. Ao dizer que somos nós os entes a serem analisados, Heidegger defendeu que, se quisermos explorar as questões do ser, temos de começar com nós mesmos, examinando o que significa para nós existir. E aí ele tem umas ilustrações aqui, né, e a foto do filósofo, e aí ele vai muito
o seu trabalho vai muito em relação a esse tema, né? Do existir, do ser humano. Por que eu estou citando tudo isso? Pelos motivos que eu já falei aqui anteriormente, mas também porque isso vai permear a reflexão que a sociedade do cansaço vai trazer. Como o ser humano ele está inserido ali na sociedade do trabalho. Então, como a performance e tudo isso impacta na sua humanidade e em como ele conduz a sociedade por meio das decisões. Bom, uma outra questão que aparece também, não é uma questão principal, mas acaba aparecendo também no livro, é sobre a morte. E aqui também a gente tem um pouco sobre isso, que fala assim: todo ser é um ser rumo à morte, mas apenas os humanos reconhecem isso. Nossas vidas são temporais. Somente depois de compreender isso, podemos viver uma vida significativa e autêntica. E aí tem umas aspas que falam o seguinte: morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. E aí vai toda uma análise existencial nesse livro. E aí, de novo, é voltado para o trabalho, mas as consequências do rumo que a gente está levando as coisas. Die Philosophie sollte uns viel mehr desorientieren, uns aufrütteln, damit etwas ganz anderes entstehen kann. Momo ist ein sehr interessantes philosophisches Märchen über die Zeit. Die grauen Herren zwingen die Menschen dazu, die Zeit zu sparen. Daraufhin arbeiten sie sehr hektisch. Sie beuten sich selbst gleichsam aus. Die grauen Herren existieren von dieser ausgebeuteten, geraubten Zeit. Menschen leben zwar im Bewusstsein, die Zeit zu sparen, in Wirklichkeit verlieren sie die Zeit. Momo tritt nun als Retterin der Zeit auf. Einmal wandert Momo durch eine seltsame Stadt. Dort kommt sie umso schneller vorwärts, je langsamer sie geht. Sie muss sogar rückwärts gehen, um über die Niemals-Gasse in das Nirgendhaus des Meisters Hora zu gelangen, der die Wahrheit der Zeit kennt. Momo wird in eine ganz andere Zeit eingeweiht. Sie hört gerne zu. Allein durch reines Zuhören kann sie die Streiter schlichten. Diese Zeit, die sie den anderen gibt, ist eine ganz andere Zeit. Sie ist eine Gabe, die ich dem anderen gebe. Und Momo spielt gerne mit den Kindern. Sie erfindet fantastische Spiele. Diese Spielzeit, diese Zeit des Spiels ist auch eine ganz andere Zeit als die Arbeitszeit, die man ausbeuten kann. Allein die Zeit des anderen als Gabe und die Zeit des Spiels können die Menschen retten aus der Zeitkrise, in der die Zeit selbst zur Arbeitszeit geworden ist. Bom, então ele vai começar um livro falando sobre questões neuronais e de doença. Então ele vai falar que em até determinado período, o século XX, por exemplo, a gente era assolado ali, a sociedade, por vírus e doenças, né, que não eram neurológicas, digamos assim. E a partir do século XXI, a gente começou a ter essa guinada de doenças neurológicas. Então ele vai falar bastante sobre isso logo no começo do livro, e o capítulo chama-se A Violência Neuronal. Então ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre positivo e negativo, então aquela questão de você se permitir fazer coisas ou a sociedade, né, colocar o não fazer. E eu quero entrar um pouco nesse aspecto que ele também aprofunda no capítulo 2, que chama-se Além da Sociedade Disciplinar. Então ele fala que até um determinado momento a gente tinha uma sociedade disciplinar, onde era mais o negativo, então a proibição e os limites de você não fazer as coisas. E a partir do momento que a gente entra nessa guinada, né, do século XXI, a gente passa a ter uma sociedade mais permissiva, onde você tem uma permissão do indivíduo em fazer muitas coisas. Bom, eu vou citar o próprio autor aqui para ilustrar para vocês um pouco de como ele abordou isso no livro. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação yes, we can
expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entra um projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Então ele faz esse link, né, entre a questão lá neuronal e as novas doenças prevalecentes, né? Não que a gente não tenha outras doenças, né? Ele escreveu esse livro antes do Covid, por exemplo, a gente teve o Covid, né? Mas aqui é uma questão de um novo problema que surgiu e como a sociedade e assim, a gente, de forma geral, a gente está reagindo a isso e as pressões também de um trabalho de performance e o quanto que isso impacta no dia a dia, né? E aí ele já começa a fazer uma referência direta à questão da performance e à questão da autoexploração. A autoexploração, que é essa questão do indivíduo, ele mesmo fazer uma pressão interna de atingir cada vez mais, e esse mais nunca tem fim. Então ele começa a construir essa ideia já aqui no segundo capítulo, e onde ele fala assim: assim, o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva, ou à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho, desempenho, agudiza-se numa autoexploração. Essa é a mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Ou seja, que ele traz a ideia de que você não tem mais só um chefe ali falando para você fazer, você dentro da fábrica e sendo explorado nesse sentido. Ele traz a ideia de que hoje a gente, como indivíduo, a gente se cobra. Então você não precisa de um chefe, meio assim, você é empreendedor de você mesmo, sabe? Ele traz essa ideia aqui mais pra frente de novo, mas é basicamente esse o cerne da questão que ele apresenta pra gente refletir. Wenn man in Seoul in eine U-Bahn steigt, begreift man sofort, dass man sich in einer Müdigkeitsgesellschaft befindet. Man kann sagen, in einer Müdigkeitsgesellschaft im Endstadium. Die U-Bahnen in Seoul gleichen Schlafwagen, in denen die Menschen den fehlenden Schlaf nachzuholen scheinen. Überall und zu unterschiedlichsten Zeiten sieht man in Korea schlafende Menschen. Offenbar kämpfen die Menschen gegen eine permanente Übermüdung an. Sehr viele Menschen sind längst dem Burnout erlegen und jährlich sterben über Hunderte an Erschöpfung. Das Müdigkeitsphänomen ist kein genuin koreanisches, sondern ein globales, vor allem im Westen vorkommendes Problem. Neurologische Erkrankungen wie Erschöpfung, Depression, Burnout oder ADHS bestimmen heute die pathologische Landschaft vieler westlicher Länder. Da ist Korea keine Ausnahme. Aí já no capítulo 3, ele fala sobre o tédio profundo. E ele vai comentar o seguinte: o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. A técnica temporal e de atenção multitasking multitarefa não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. E esse trecho aqui que eu usei bastante, né, no meu primeiro vídeo que eu comentei desse bloquinho aqui de 3 vídeos, eu comentei bastante dessa parte de... Aqui o autor, ele traz o multitasking, a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter essa atenção difusa como uma forma de não progresso intelectual. Na verdade, a gente está se prejudicando. E aí ele ainda continua, ele fala: na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades, por isso não é capaz de aprofundamento contemplativo. Nem no comer, nem no copular, o animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si, não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mais rasa, né? Ele fala aqui. E aí ele traz alguns exemplos. Por fim, ele fala o seguinte: as mais recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Entre mentes, o assédio moral, por exemplo, alcança uma desproporção pandêmica. A preocupação pelo bem viver,
a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. Então, ele apresenta como a gente está conduzindo a sociedade para um retrocesso, na verdade. A gente não está evoluindo de fato, né? A gente está indo para frente em relação ao tempo, mas por vários desses motivos que eu acabei de comentar e ler aqui os trechos para vocês, ele acha que, na verdade, a gente está voltando para esse momento de mais preocupação em sobreviver. E a gente não tem momento para contemplar, para pensar, voltando também, né, fazendo aí sempre esse paralelo com o existencialismo, né, pensando no ser humano e como a gente pensa a questão do ser. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Bom, ele vai invocando, né, outros pensadores aqui, então ele fala do Nietzsche e da Hannah Arendt. Do Nietzsche, ele vai usar a seguinte ideia. O próprio Nietzsche, que substitui o ser pela vontade, sabe que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo, né, ainda nessa ideia da importância da contemplação. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. E aí, na parte da Hannah Arendt, ele fala o seguinte. Segundo Arendt, a sociedade moderna, enquanto sociedade do trabalho, aniquila toda a possibilidade de agir, degradando o homem ao animal laborians, o animal trabalhador. O agir ocasiona ativamente novos processos. O homem moderno, ao contrário, estaria passivamente exposto ao processo anônimo da vida. Também o pensamento degeneraria em cálculo como função cerebral. Todas as formas de vida ativa, tanto o produzir quanto o agir, decaem ao patamar do trabalho. Assim, Arendt vê a modernidade, que começou inicialmente com uma ativação heróica inaudita de todas as capacidades humanas, findar numa passividade mortal. E aí ele usa também, né, essas situações para exemplificar as ideias dele mesmo aqui. E aí, fazendo, né, todo um paralelo geral nesse vídeo, que as coisas se conectam, gente. O Heidegger, né, que a gente comentou lá do filósofo, né, comentei já com vocês, alvo aí da pesquisa do próprio autor aqui do livro, ele era amigo da Hannah Arendt, então, né, as coisas vão se conectando, as ideias vão aí se complementando também. E aí, gente, a gente vai tomar um spoiler nesse livro aqui de um conto do Melville, que é o Bartleby, eu acho que fala o nome desse conto, que é o escrivão, né? E aí, assim, muito legal de ler o paralelo que ele fez, né, do conto do Melville aqui com as ideias, todas essas ideias aqui que eu tô, né, passando com vocês, que ele coloca aqui de forma bem detalhada no livro, mas, assim, é um spoiler gigantesco. Ele conta basicamente o conto inteiro e exemplificando ali a parte do trabalho desse escrivão e tal, e o fim dele, como ele contemplava ou não a vida. Então, assim, ele dá detalhes muito completos do conto. Eu não ligo muito para spoiler, eu peguei como referência aqui para uma sugestão, aqui um conto, um livro que eu vou ler, outro do Melville, que eu gosto muito do Melville, mas assim, foi um spoiler. Se você liga para spoiler, talvez você fique irritado aqui lendo a Sociedade do Cansaço e levasse um spoiler de graça. Bom, tem uma citação aqui, já para depois da metade do livro, que fala assim: a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Isso, para mim, é a conclusão desse tópico de reflexão, porque, de novo, esse livro é para você refletir. Ele não te dá uma forma do que você tem que fazer ou deixar de fazer. Ele te mostra vários pensamentos, várias referências, e aí ele te joga a parte da reflexão, sabe? Então, muito dessa reflexão que ele propõe é sobre o esgotamento que gera toda essa energia que você acaba colocando no trabalho. E o quanto que essa pressão e essa meta, digamos assim, que você coloca para você mesmo, ela nunca é alcançada. Então esse é um problema. Isso vai te levar ao esgotamento físico e mental,
E não é um cansaço, assim, momentâneo. É um esgotamento de fato. E isso acaba impactando essas outras questões da sociedade. A gente racionaliza menos, a gente tem menos momentos contemplativos para pensar nas coisas que estão acontecendo e nas decisões, como a gente quer evoluir como sociedade e as decisões que a gente está tomando, a exposição que a gente faz em redes. Aqui ele cita, na época acho que ainda era Facebook ainda em alta, né, porque ele fala mais do Facebook, mas ele cita a exposição, inclusive, que isso também gera, né, para a falta de você refletir sobre como a exposição ela vira uma moeda de mercado, né, não só a performance, mas a exposição. In der Mitte stehen Ruinen, ein Ruinengarten. Ohne Lehre sind weder Philosophie noch Kunst möglich. Ich denke, dass heute der Lärm, der digitale Lärm oder der Kommunikationslärm, die Lehre, die Stille immer mehr verdrängt. Hoje em dia as coisas só começam a ter valor quando são vistas e expostas, quando chamam a atenção. Hoje nos expomos no Facebook e com isso nos transformamos em mercadoria. Originalmente, a palavra produção não significa fabricação e confecção, mas levar para diante e tornar visível. Sim, hoje nós nos fazemos importantes nas redes sociais, no Facebook. Nós produzimos informações e aceleramos a comunicação na medida em que nos produzimos, nos fazemos importantes. Nós ganhamos visibilidade, expondo-nos como mercadorias. Nós nos produzimos para a produção, para a circulação acelerada de informação e comunicação. A vida enquanto total produção faz desaparecer tanto os rituais quanto as festas. Nos rituais e festa, ao invés de produzir, a gente gasta. Hoje, o capital se submete a tudo. Lifetime value significa a totalização dos valores que podem ser auridos de uma pessoa como cliente, quando se comercializa cada momento de sua vida. Aqui a pessoa humana é reduzida a valor de cliente ou a valor de mercado. Und diese Selbstausbeutung ist natürlich viel wirksamer, effizienter als die Fremdausbeutung. Das ist die Logik der Leistungsgesellschaft und das ist auch die Logik des Neoliberalismus. Man verkauft die Ausbeutung als Freiheit. Fische wie Haie oder Thunfische haben sehr ineffiziente Kiemen. So müssen sie ständig schwimmen, damit viel Wasser durch die Kiemen fließt. Wenn sie nicht schwimmen, so müssen sie ersticken. Das heißt, sie müssen selbst im Schlaf durch das Wasser rasen, damit genug Wasser reinkommt. Es ist vielleicht sogar möglich, dass der Mensch in Zukunft wie ein Thunfisch oder wie der Hai auch im Schlaf noch arbeitet, also ein Multitasking besonderer Art. Wird der Mensch irgendwann sogar den Schlaf oder den Traum ganz abschaffen wollen, weil er ihm nicht mehr effizient genug erscheint? Das wäre eine schreckliche Vorstellung. Nesse artigo, que chama-se A Sociedade do Cansaço e a Tirania das Telas, nós temos o trecho a seguir, que eu vou comentar com vocês. O cansaço contemporâneo não é apenas físico, trata-se, como destaca Han, de uma fadiga existencial. O cansaço da sociedade do desempenho não é o cansaço da superação, mas da exaustão. Não é um cansaço que liberta, mas que paralisa. Esse tipo de esgotamento, agravado pelo uso excessivo de telas, não apenas prejudica a saúde, mas fragiliza a capacidade de atenção, de contemplação e até mesmo de vida comunitária. O sujeito cansado não encontra forças para resistir à lógica que o consome, tornando-se cada vez mais vulnerável ao ciclo de desempenho infinito. Dessa forma, compreender o alerta da neurociência à luz da filosofia amplia o horizonte da reflexão. O problema não se reduz ao indivíduo que não dorme o suficiente, mas a uma sociedade que converte até o repouso em tempo perdido. O sono, a pausa e o silêncio precisam ser resgatados como espaços de resistência à hiperatividade. Como defende Byung-Chul Han, ao afirmar que é apenas um cansaço contemplativo, pode abrir caminhos para novas formas de vida, diferentes da lógica produtivista que hoje domina. Um cansaço especial, um cansaço que não é a mera fadiga, mas que possibilita um outro olhar sobre o mundo. Esse cansaço não paralisa, mas libera. Bom, como vocês puderam ver, eu acho que aí passando, né, por esses pontos e referências que ele faz, ele traz uma percepção muito da formação deles, como eu falei no começo desse vídeo. Então, eu acho que vale sim a pena você ler, ter contato com esse livro, mas preparem-se para esse tipo de abordagem.
E eu acho que isso acaba trazendo também repertório e ajuda vocês a refletirem nesse tema, né, do vídeo aí, desses 3 vídeos, que é basicamente sobre a comunicação, sobre o que a gente se expõe, o que a gente é exposto, e amarrando aqui essa parte, né, de racionalização de tudo isso, fechando com esse tópico do trabalho também, que eu acho que conversa com muitos de vocês que estão assistindo. Bom, é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais da proposta do autor. Se você ainda não leu, espero que você leia o livro, né, e tire aqui suas próprias conclusões. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.